Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa Comunicações. Nesse 30º domingo do tempo comum, encerrando o mês missionário, mês de outubro, e também marcando hoje, como bem lembrou o Padre, o Dia Nacional da Juventude. E a liturgia vem, nesta leitura do Êxodo, nos falar de uma situação que parece tão longe de nós, Êxodo, né? Há milhares de anos, mas que quando a gente lê, percebemos que está muito próximo da nossa realidade atual. Se não, vejamos, a leitura trata daquelas pessoas que aproveitam da debilidade dos outros, que aproveitam da situação de precariedade que alguns se encontram, para poder, sem escrúpulos, explorar, aproveitar a situação, escravizar. No caso aqui, se fala do estrangeiro, se fala dos pobres, que são vítimas, sofrem arbitrariedades. Mas veja bem, se nós olharmos para a situação atual, quantas pessoas também são estrangeiras? Quantas pessoas fogem da fome e na busca de alimento acabam encontrando a morte? Com certeza vocês já ouviram falar de Lampedusa. Vira e mexe a gente ouve falar de algum navio que afunda ali no mar Adriático, ali tentando atravessar da África para a Europa. E em muitos casos não é permitido atracar e acabam às vezes acontecendo essas coisas e milhares de pessoas acabam morrendo, acabam encontrando a morte. Se olharmos para o mundo também, quantos e quantos irmãos estão na situação aqui, que a leitura fala de estar na terra estranha, seja por motivo religioso, seja por motivo de guerra. Nós estamos vendo as situações agora, as pessoas fugindo do conflito bélico, acabam indo parar em terra estrangeira. Imagina você, quando a gente está na terra estrangeira, a gente tem a dificuldade de não falar a língua. Às vezes a gente fala, as pessoas não entendem o que a gente fala, e o que elas falam a gente não entende, a comunicação fica muito mais difícil. As pessoas nos olham com rabo de olho, porque não nos veem com bons olhos. Somos tratados às vezes como cidadãos de segunda categoria. Eu fico pensando, aqui dentro, no nosso quintal, junto de nós, nós temos a situação, por exemplo, dos venezuelanos. A gente anda pelas ruas, gente, esse povo não tem casa, esse povo não tem comida, não tem emprego, não tem salário, não tem medicação, não tem plano de saúde, não tem nada. E que tristeza, que sofrimento, às vezes com crianças, idosos, doentes, são estrangeiros, e às vezes nós tratamos, ou às vezes nós exploramos, para tirar vantagem. A gente não estende a mão, a gente não ajuda. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com um grupo de indígenas venezuelanos, aqui em Ribeirão Preto. E só para vocês entenderem uma ideia, eles são indígenas, têm a cultura deles. Eles não são venezuelanos da cidade, eles são indígenas. Então ali está o grupo, tinha 24 crianças, idosos, mulheres, quase todo um é parente do outro, primo, tio, etc. e tal. E eu lembro que, se tentando falar para eles, talvez trabalhar, porque não é da cultura deles também isso, a gente precisa respeitar. E eu me lembro que um dia, um senhor tinha uma chácara para cuidar, para limpar, para zelar da chácara. E um deles aceitou ir trabalhar. E esse senhor ficou de vir buscar de manhã, levar para a chácara e trazer de tarde. Vocês não queiram saber? Os indígenas não queriam deixar ele ir trabalhar. E a gente não entendia por quê. Mas trabalhar é bom, vai ganhar dinheiro.
E aí no outro dia o homem chegou com aquela caminhonete bonita, parou lá na porta, onde a gente os atende, e aí foi um quiprocó, eles não queriam deixar. Mas por fim acabaram deixando, e ele entrou na caminhonete. E aí depois a gente pesquisando, tentando descobrir por que eles não queriam deixar, eles diziam assim, gesticulando, né? Porque muitos deles não falam nem castelhano, porque castelhano a gente entende. Eles faziam assim. E a gente queria entender que sinal que era esse. Aí nós começamos a pensar, eles já passaram por isso. Eles já foram vítimas do tráfico de órgãos, que são pessoas que são sequestradas para ter os seus órgãos, coração, rim, fígado, vendido. Basta vocês entrarem nesses sites de pessoas desaparecidas, o que tem de gente desaparecido, a gente não sabe por quê, não aparece. Às vezes, quando a pessoa desaparece, naquele momento, a gente se comove, mas depois passam uns meses, só a família que chora, ninguém lembra mais. E aí, eu lembrava aqui, só para vocês verem, porque sempre tem dinheiro por trás desses gananciosos, né? Quando a gente fala do tráfico, eu lembro aqui, que ele tem etapas também. E essa leitura denuncia essas coisas, estamos falando aqui de estrangeiros, mas vamos misturar tudo agora e dizer assim, nós temos quantos crianças, adolescentes, meninos e meninas, são vendidos para se tornarem escravos e escravas sexuais em países estrangeiros. São brasileirinhos e brasileirinhas. Quantos deles depois, quando não serve mais para o ativismo sexual, o comércio sexual, são feitos escravos para limpar, para isso, para aquilo outro? E quantos não são também, que são vendidos, que são mortos e têm os seus órgãos vendidos? Porque eu não sei se vocês sabem, o primeiro tráfico internacional que dá mais dinheiro no mundo é o tráfico de armas. O segundo é o tráfico de drogas. E o terceiro é o tráfico de órgãos humanos. Então, essa leitura faz a gente pensar. Depois, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo faz um elogio à comunidade de Tessalônica, porque ele vai dizer que eles aprenderam com ele a percorrer o caminho de Cristo. E ele vai dizer, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, vocês permanecem alegres no sofrimento. É engraçado porque quando a gente fala alegres no sofrimento, mas como ficar alegre? Como que uma pessoa presa pode estar alegre? De repente, se você for preso, porque você roubou, porque você é corrupto, porque você é assassino, não tem motivo de alegria, só tristeza. Mas aqui, eu estou preso por causa da fé. Eu estou preso por causa de Jesus Cristo. Então isso é motivo de alegria. Significa que eu vivi tão bem a fé, que até preso eu fui. Eu não vivi a fé em Cristo de qualquer jeito. E Paulo, então, elogia essa comunidade. No Evangelho, nós precisamos nos localizar. Na época de Jesus, tinham vários grupos religiosos. E eles não se entendiam muito bem entre eles. Até hoje, né? É assim também. Mas nós tínhamos os essênios, nós tínhamos os zelotas, que não são tão falados, tínhamos os fariseus e tínhamos os saduceus. E os fariseus e os saduceus, eles eram inimigos, eles não combinavam. E aqui então fala justamente o Evangelho, que os fariseus, ouvindo falar o que os saduceus tinham feito, eles também foram colocar Jesus à prova. Eles foram lá para, como quem diz assim, vamos colocar Jesus na parede. Porque os fariseus, eles tinham um apego à lei, que era uma coisa de doido. Para vocês terem uma ideia, a gente vai lá no livro de Deuteronômio, a gente encontra lá, o Catecismo da Igreja traz 10 mandamentos. Os judeus pegaram e transformaram em 613 mandamentos. E é engraçado porque os 613 mandamentos, preceitos, tinha 365 que começava com a palavra não. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E 248 começava com a palavra deve fazer, deve fazer, deve fazer, deve fazer, deve fazer. E eles
apegavam à lei de tal forma que esqueciam do amor. E essa é a crítica que Jesus faz. Essa é a crítica que Jesus faz. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós mesmos temos uma tendência de multiplicar regras. Vou citar um exemplo. Na nossa comunidade, quer me tirar do sério, e eu não sei porque tem gente que gosta de fazer isso. Pregar papel na parede, eu não sei se na paróquia tem isso também. A pessoa pega aquele papel com uma escala de missa, pega com uma escala de médico, ou com uma ordem, alguma coisa lá, e aí pega aquelas fitas bem grossas, e aí vai lá e prega na parede. Aí depois aquilo lá já passou, não vale mais nada, aquele papel está amarelo, aí você vai tirar a fita, o que acontece? A tinta da parede sai junto. Ah, gente, para com isso, não faz essas coisas, eu fico doido. Então, mas tem gente que, a gente quando quer manter a casa em ordem, ou manter a comunidade, a igreja em ordem, bastaria nós dizermos para as pessoas, né? Vamos manter tudo em ordem, como você encontrou. Mas não. Tem gente que faz como os fariseus, eles começam a esmiuçar. Aí pega um papelzinho e escreve assim, na porta. Abriu, fecha, prega lá. Aí pega o papelzinho, prega perto da tomada. Acendeu, apaga, prega lá. Pega o papelzinho e põe lá no banheiro. Usou, dá descarga, prega o papel. Olha quantas norminhas, quantas regrinhas eu estou colocando. Tem mania de fazer isso, né? Por exemplo, se eu olhar para a nossa lei brasileira, eu fico pensando, artigo 121 do Código Penal, homicídio, matar alguém, está escrito lá. E aí, dependendo de quem for esse alguém, a gente aumenta a pena. Se é criança, se é idoso, se é deficiente físico, etc. Não, mas eles querem fazer uma lei para cada um. Matou mulher, é feminicídio. Matou o grupo LGBTQIA+, não sei que grupo, não é. Matou o indígena, não sei o quê. Matou o negro, não sei o quê. Matou não sei o quê. Gente, é tudo ser humano. Não precisa ficar fazendo igual o fariseu faz aqui, repartir tanto assim. E depois nós precisamos entender que o amor de Deus não consiste em multiplicar preceitos. Não, Deus não fica contando quantas horas você rezou, quantas vezes você repetiu aquela oração. Deus quer saber do amor que está no seu coração quando você está fazendo aquela oração. Deus quer saber com que amor você veio a esta igreja hoje. E amar a Deus não significa excluir o amor ao próximo. Porque às vezes eu vejo com tristeza pessoas que querem dizer assim, eu amo a Deus e só a Deus. O resto não me interessa. Isso não é amor a Deus. Não é esse tipo de amor que Deus quer. Porque o amor não pode ser gesto de gratidão, de agradecimento, não. Porque se fosse assim, Deus não nos amaria. Qual a gratidão que Deus teria que ter para conosco, para nos amar, quando Ele vai para a cruz e morre? Quando ainda, diz a palavra de Deus, éramos todos pecadores. Nós não podemos também confundir amor com compaixão, com pena, com dó. Eu também não preciso de ter razão para amar, eu simplesmente amo. É assim que a gente responde. Mas é verdade. Por que você ama essa pessoa? Eu não preciso de motivo para amar as pessoas. Você acha que Deus tem motivo para te amar? Deus tem motivo para me amar? Não, Ele simplesmente ama. E é por isso que Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Esse amor cristão, esse amor gratuito, esse amor incondicional. Porque a partir do momento que você coloca a condição, já não é amor. Eu te amo, mas desde que você não faça isso. Mas então não é amor, você está pondo condição. E Deus não impõe condições para o seu amor, que é infinito para com cada um de nós. E Jesus, quando diz para os fariseus, amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o teu coração, significa não colocar o pé atrás, não ter reserva. É ir sem medida. O amor não tem medida. Não tem como medir o amor. E quando então Jesus coloca que o Deus está acima, então, ou seja, quando a gente fala o primeiro mandamento, amar a Deus sobre significa acima de todas as coisas. Eu não amo nada mais
a mais do que Deus. E depois o segundo que ele vai dizer é o próximo. Aí tem gente que diz assim: ah, mas eu tenho uma dificuldade de amar o próximo. Eu não consigo. Porque a gente está fazendo errado. A gente está tentando amar o próximo primeiro. E não é assim. Eu preciso buscar amar a Deus primeiro, que aí Deus vai me levar a amar o próximo. É assim que funciona. Se você não ama o próximo, preste atenção que você não está amando Deus coisa nenhuma. E o amor de Deus não está em você. Porque se o amor de Deus estiver em você, você vai amar o próximo. E amar o próximo, eu preciso entender que quem ama cuida, quem ama corrige, quem ama zela. Porque tem gente que pensa que amar é deixar o outro fazer o que quer. Não é assim. Se eu amo uma pessoa e estou vendo que ela está indo para o buraco, eu vou fazer de tudo para evitar. Nem que eu tiver que amarrar, eu vou segurar, eu vou puxar, eu vou atrás. Então, quando a gente ama, a gente castiga, a gente corrige no bom sentido, para que o bem aconteça na vida da pessoa. E assim é Deus conosco. Ele nos ama, por isso Ele nos corrige. Por isso Ele puxa a orelha. E nós, então, também devemos entender isso. O amor, meus irmãos, é doação. O amor é entrega, esse amor que Deus está falando. Porque tem gente que confunde, pensa que amor é amizade. Eu sinto bem com você, então eu te amo. Ah, você joga baralho comigo, então eu te amo. Você joga bola comigo, eu te amo. Ah, você me dá prazer sexual, então eu te amo. Isso é amor. Prazer sexual você tem com qualquer um. Amor é diferente. Amor é entrega. Amor é aquilo ali. É morrer na cruz. Se você estiver disposto a morrer por alguém, como ele morreu por você, aí você pode dizer que você ama essa pessoa com o mesmo amor que Cristo te ama e ama a igreja. Pense nisso. E aí você vai rever o seu conceito de amor. No dia que você estiver disposto a entregar sua vida pela pessoa que você ama, você pode dizer: esse é o amor de Jesus que está em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.